todos muito bem-vindos ao espaço virtual do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. O tema desse mês é Espiritismo como Filosofia Prática e as exposições têm como base o livro Roteiro, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição estudada hoje é a de número 13, a mensagem cristã, e será apresentada pela Cibele Guimarães, também colaboradora da casa. Mas antes, nós vamos ler uma página edificante e fazer a nossa prece de harmonização. A página de hoje é do livro Agenda de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem como título Problemas. Em qualquer problema no caminho, a resposta cristã será sempre desfazer a força do mal pela força do bem. O coração aberto às sugestões do bem aclara a consciência, dilatando-lhe a grandeza. A consciência sem mancha ilumina a mente, renovando-lhe as manifestações. A verdadeira renúncia não é a desistência da luta, e sim o trabalho silencioso no auxílio àqueles que nos propomos auxiliar ou salvar. Aprendamos a viver para o bem dos outros, a fim de encontrarmos o nosso verdadeiro bem. Vamos orar? Nos concentrando, elevando nossos pensamentos em gratidão a Deus, nosso Pai, pela vida. A Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, por seu evangelho de luz. A Mãe Maria, por seu colo protetor. A espiritualidade amiga e abnegada do CI, por estar sempre disposta a nos ajudar, rogando a todos que tenhamos uma tarde de paz e que os ensinamentos do Mestre Jesus possam tocar nossos corações, nossas mentes, regendo pensamentos e atitudes. Pedimos ainda que nossa irmã Cibele, que fará uso da palavra, seja sempre iluminada e abençoada. Estejamos com Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Vamos ouvir agora Cibele Guimarães. Olá, amigos. Como já foi dito, meu nome é Cibele Guimarães. Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, na nossa casa virtual. E é com muita alegria, né, que nos encontramos. Lembrando só que nesse mês de outubro, o título central das nossas reflexões é o Espiritismo como filosofia prática. Ou seja, como que eu vou pôr em prática, como que eu vou usar no meu dia a dia, tudo que eu aprendo com a doutrina espírita. E hoje, como também já foi dito, o título da nossa conversa é a mensagem cristã, que está no livro Roteiro, esse livro que serve de base para as nossas conversas de outubro, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E lá na introdução desse livro, que foi escrito em 1952, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, nos diz Emmanuel o seguinte. Então está lá no prefácio desse livro Roteiro, Emmanuel nos dizendo o seguinte, que tem tudo, né, tudo em comum, tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Que o Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além. Não te afastes dele, olha o conselho de Emmanuel, não te afastes dele. Registrarás sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores. Ouvirás muitas vozes amigas que te lisonjearão a personalidade. Escutarás novidades que te arrebatam ao êxtase. Entretanto, somente com Jesus, no Evangelho bem vivido, é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Então, é através do Evangelho de Jesus, desse Evangelho bem vivido,
que nós vamos ascender a consciência do universo, que nós vamos crescer. E aí, no início do capítulo 13, que é a mensagem cristã, Emmanuel fala o seguinte, que a mensagem de Jesus, que o ensino de Jesus, ele não se reveste de fórmulas complicadas. E aí eu tenho certeza que nesse momento muitos de vocês estão falando assim, mas tem tantas passagens de Jesus, tantas passagens no Evangelho que são tão difíceis da gente entender, que são complicadas para a gente entender. Temos que concordar que algumas são mais complexas do nosso entendimento. Mas se a gente lembrar, vamos lembrar do básico. Lembrando que básico, de modo algum, significa, o que é básico não significa de modo algum ser simples. Né? Básico é aquilo que vai formar a base, que vai formar o alicerce. Então, se a gente lembrar, se a gente falar o nome de Jesus, o que nos vem à mente? Nos vem à mente amor, nos vem à mente caridade, nos vem à mente auxiliar ao próximo, nos vem à mente humildade. Então, olha aí, é complicada a fórmula dos ensinamentos de Jesus. Se só o nome dele já nos remete a esses pensamentos, será que é tão complicado assim? Como falamos, claro, tem algumas passagens que são mais difíceis de entender, mas elas vão sendo entendidas à medida que a gente vai amadurecendo. Assim como a revelação, né, as revelações ocorreram de forma gradativa. Lá com Moisés, né, vem a ideia do Deus único. Ainda um Deus mais rígido, mais severo, que era o que era necessário naquele momento. Aí passa-se o tempo, vem Jesus trazendo o Deus amor, o Deus Pai, já trazendo uma outra visão. À medida que nós vamos amadurecendo, que nós vamos tendo condições de entender um pouco mais, as coisas vão nos sendo reveladas. E aí vem a doutrina espírita, a terceira revelação, o Evangelho redivivo, nos esclarecendo ainda mais, tirando esse véu da letra, né? Traduzindo em pormenores a mensagem cristã, a mensagem de Jesus. E é como se fosse, né, mal comparando, como se fosse assim, uma cebola, que a gente vai tirando as cascas e vai entendendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais profundamente. E como nos disse Emmanuel, é o guia. Viver o Evangelho de Jesus é o guia para a nossa ascensão. E continuando aqui com o texto, né, da mensagem cristã, Emmanuel fala que Jesus desce da altura, desce para libertar o templo do coração humano, para a sublimidade do amor e da luz. Então, Jesus, ele vem até nós. E só o local que Jesus escolhe para nascer, a Galileia, uma região de pescadores, uma região que não era daquelas regiões, das outras regiões que eram mais voltadas ao estudo, que eram mais aprofundadas no estudo do judaísmo. A Galileia é uma região simples, de pescadores. E aí, nesse ambiente, nasce Jesus, já trazendo a lição da humildade. Então, não é uma fórmula complicada da gente entender a mensagem de Jesus. Ele vai nascer numa manjedoura, lá no estábulo. Lição de humildade, de simplicidade. Mostrando que a gente não precisa de pompa, de circunstância, para andarmos corretamente, para sermos boas pessoas, para sermos homens de bem. E voltando aqui, então, Emmanuel nos disse que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano. Então, para que ele vem? Para libertar o templo do nosso coração.
que estava preso, preso ao orgulho, preso à vaidade, preso à prepotência, preso ao poder, preso à soberba, preso à arrogância, preso à violência, preso às aparências. Então, Jesus vem libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz. Para que um dia a gente consiga ser luz, ser amor. Mas como? Qual é o caminho? Através da fraternidade, do amor e do conhecimento. E aí, continua Emmanuel, o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Porque quando a gente vê essa proposta, né, então Jesus veio para libertar o templo do nosso coração, para que a gente consiga alcançar a sublimidade do amor e da luz através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Fraternidade, amor e conhecimento. Já conquistamos isso? E a gente se apavora. Mas olha o que Emmanuel diz. O Mestre Jesus não espera que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Isso é um processo. Através de um processo, através do nosso crescimento, a gente vai trilhando esse caminho da fraternidade, do conhecimento, do amor, da humildade, a gente vai crescendo. Mas não é tudo de uma vez. Jesus, o Mestre, não reclama de nós, não pede que a gente pratique milagres. Não reclama o impossível de nós. Ele nos conhece. Ele sabe que nós seremos deuses, mas que isso é uma caminhada. E como que Jesus se dirige a nós? Como Jesus se dirigiu a nós naquela época, quando ele veio à Terra? Ele fala da vida comum. Ele fala da vida de todo dia daquelas pessoas, de nós que estávamos lá, né? Fala do sentimento, fala das coisas simples, fala das experiências do dia a dia. Não é? Ele fala aos pescadores, ele fala de pesca, ele fala dos pássaros do céu, ele vai falar da figueira, ele fala de semear, ele fala de coisas que pertencem à experiência, ou que pertenciam à experiência diária de nós, homens, naquela época. Porque ele quer ficar mais perto da gente. Ele convive conosco, com essa massa popular. Porque ele quer trazer para nós, né? Ele quer edificar o santuário dele, né? O reino dele nos nossos corações. Então não precisa das coisas externas. Não preciso de tempos para conversar com Jesus, com Deus ou com Deus. Eu não preciso de fórmulas complicadas, eu não preciso de orações, de palavras bonitas, eu preciso de sentimento para conversar com Deus, para conversar com Jesus. E aí, a lição, né, que a gente conhece, que Jesus nos traz, ele fala o seguinte: ama a Deus, nosso Pai. É isso que ele ensinava. Com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. E ama o próximo como a ti mesmo. Aí a gente vai parar de novo e vai falar, mas isso não é fácil. Isso não é descomplicado. Mas, de novo, são etapas. E antes de entrar rapidamente nessa etapa, porque esse texto, aliás, abrindo parênteses, né? Esse texto de Emmanuel é maravilhoso. É uma página e pouco. Mas traz ali todas essas lições de Jesus, que cada uma das frases que tem aqui dá né, uma palestra inteira, ou algumas delas um seminário. Não é nosso objetivo explorar com essa profundidade aqui. A gente vai conversar sobre alguns pontos, convidando vocês a irem lá, pegar esse livro, roteiro, e irem estudando, lendo, se inteirando dessas lições.
E voltando aqui, então, quando Jesus nos fala, né, e Moisés também já falava, que ame a Deus, mas Jesus fala assim, ame a Deus nosso Pai. Olha a proximidade. Jesus traz Deus para perto de nós. E, aliás, Jesus, as traduções têm como Jesus se referindo a Deus como Pai. Na verdade, a palavra não era pai. A palavra em aramaico era Abba. Qual o significado da palavra Abba? É como as crianças se referem, ou naquela época, né, como as crianças se referiam aos seus pais. É uma forma carinhosa, que significaria talvez hoje paizinho, papaizinho, painho, dependendo de onde, né, de onde nós sejamos, mas a forma como a criança se refere ao pai. Uma forma carinhosa. Porque como é que é a figura do pai, né? De modo geral, a figura do pai para a criança? É aquela figura que traz carinho, que traz aconchego, que traz proteção, com quem a criança sabe que pode contar, que vai estar ali para lhe ensinar, para lhe amparar. Era assim que Jesus se referia a Deus. Abba. O que causava, inclusive, espanto nos judeus daquela época. Porque como Jesus estaria se referindo a Deus com tamanha intimidade, né? Porque Deus era uma figura distante. Deus não era essa figura do pai, do paizinho amoroso. E Jesus traz essa imagem para nós. Então, isso não é uma maneira, não é um ensinamento descomplicado, a gente perceber que Deus é nosso Pai que nos aconchega, que nos acolhe. Então, Jesus fala, né? Ame a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Ama ao próximo como a si mesmo. Mas olha, amar ao próximo como a mim mesmo, como é que é isso? Como que eu vou... eu já sei me amar? Se a gente pegar essa passagem e botar assim, digamos, numa ordem, né? A gente vai ter o quê? O que eu vou conseguir primeiro? Amar a mim mesmo. Não o amor egoístico, não egoísta, não o amor egocêntrico, né? Como se eu fosse o centro do universo. Não. Eu preciso amar a mim mesmo. Eu preciso me respeitar. Eu preciso me entender. Eu preciso saber que certas atitudes não me convêm, que certas atitudes me fazem mal. Isso eu estou me amando. Para que depois que eu me amar, e aí Joana de Ângeles, fazendo um outro parênteses, Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela vai falar, lá no capítulo que ela fala libertação pelo amor, ela vai nos mostrar como que se dá, né? Primeiro, como que o amor surge, né? Porque a gente fala de amor como se fosse uma coisa fácil da gente conseguir, como se fosse uma coisa tranquila da gente sentir. A gente ainda não consegue sentir esse amor tão grande. Mas é porque o amor, ele começa de uma forma simples. Ela mostra aqui, ó, primeiro, o zelo pela prole. Começa lá no instinto, né? Os animais têm zelo, têm um certo cuidado pela sua prole. Aí é um desejo de compartilhar as minhas alegrias, de repartir as minhas realizações com os outros. É a defesa do clã. Começa aí, o amor começa aí. Me interesso pelo progresso pessoal daqueles, né, que me dizem respeito. Então, vai crescendo esse sentimento, até que um dia vai se transformar nesse amor, né, que ela chama de halo amor, que a gente ainda não conhece. A gente ainda não conhece. E ela fala, então, que, olha, todo esse concerto de afetividade, né, essa conquista
né, do amor, de aprender a amar. Claro que eu estou aqui, né, eu só peguei alguns trechos. O capítulo é muito vasto e muito elucidativo. Todo esse conceito de afetividade inicia-se no respeito por si mesmo. Então, eu tenho que me respeitar. Educação da vontade. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu amo a mim mesmo? Eu vou educar a minha vontade. Então, não é tudo que eu quero, não é tudo que eu tenho vontade que eu posso fazer. Eu vou educar os meus reflexos ou as minhas reações. Eu estou me amando. Porque muitas vezes a nossa vontade nos leva a cair em situações desagradáveis, nos leva a situações que nos trarão grandes prejuízos, de toda ordem. Então, educação da vontade, bom direcionamento dos sentimentos. E por aí vai, né? Então, essa é uma forma de autodescoberta. Então, aí a gente primeiro vai ter que entender, vai ter que conquistar esse auto-amor, para que um dia ele se transmude em halo-amor. E aí ele vai alcançar a etapa mais elevada, que é o amor a Deus, acima de todas as coisas e condições. O significar a perfeita identificação da criatura com o seu Criador, aurindo sempre mais força e beleza para o autocrescimento. Então, primeiro vem essa parte toda da gente se autoconhecer. Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, né? Lá pegando o filósofo da antiguidade. A gente se conhecer, a gente se respeitar. E aí eu vou ampliando até que eu possa olhar para o próximo. Porque se eu não amo a mim, se eu não consigo nem me respeitar, como é que eu vou respeitar o próximo? Se eu não consigo nem me auxiliar, como é que eu vou auxiliar o próximo? E ela continua, desculpa. E Emmanuel continua dizendo, então, e aí quando chega que a gente vai começar a exercitar o amor ao próximo, como a gente vai exercitar esse amor ao próximo? Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Não é? Jesus não nos ensina que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, está lá no Evangelho. O que é isso? É perdoar infinitamente, inúmeras vezes. Porque assim nos perdoa Deus. Deus não nos perdoa inúmeras vezes? Deus, por acaso, está contando quantas vezes Ele nos perdoa? Não. Então, está lá essa parte, quem quiser depois procurar mais sobre o perdão das ofensas, está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os que são misericordiosos. Então, traduzindo esse perdoa 70 vezes 7, perdoarás ilimitadamente. Porque Deus nos perdoa ilimitadamente. Mas o que é isso da gente perdoar, né? Como que a gente faz isso para perdoar? Ainda é uma coisa tão difícil para nós. Mas aí a gente pega de novo Joana de Ângeles, que ela vai dizer que quando a gente já não quando a gente consegue não guardar raiva, quando a gente consegue não guardar mágoa, quando a gente não consegue, não consegue não, né? Quando a gente já não faz isso, quando a gente já não guarda mágoa, quando a gente já não tem esse desejo de vingança, a gente está perdoando. Então, nos diz Joana de Ângeles, de novo no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que o perdão é a superação do sentimento perturbador de esforço. Porque eu quero, né, me vingar das figuras de vingança e de ódio. Porque, na verdade, quando eu perdoo o outro, eu estou me libertando. Porque esse sentimento de perdão, de não querer o mal do outro, se eu ainda não consigo perdoar assim como eu acho que deveria, se a gente
Vamos começar devagar, se a gente já não desejar o mal do outro, se a gente não vibrar quando alguma coisa de mal acontece com o outro, porque às vezes a gente fala assim, eu perdoei, esqueci, e acontece alguma coisa com o outro, a gente fala, bem feito. Eu perdoei, mas Deus castiga. Deus não castiga. E onde é que está o perdão? Onde é que está o nosso perdão? Ele não existe aí, né? Porque aí a gente fica, e voltando, a gente fica preso. Quando a gente não sabe perdoar, quando a gente fica cultivando esses sentimentos, nós estamos presos ao outro. Estamos presos à mágoa, estamos presos ao ressentimento. E tudo isso vai nos aprisionando como se fosse uma nuvem assim escura, densa, de energias deletérias, a queixa, né? Tudo isso vai ali nos sufocando. E muitas vezes a gente se sente mal, não se sente bem e não sabe por quê. Porque a gente está lá guardando mágoas no coração, né? Está lá guardando esses sentimentos. E ninguém está livre disso. Eu acho que, não sei se vocês conhecem, talvez todos conheçam, a história de Chico, né? Quando uma pessoa, na melhor das suas boas intenções, tinha um cachorrinho que dava muito trabalho a Chico, e Chico amava muito esse cachorrinho, e a pessoa resolve dar um jeito no cachorrinho para que ele não desse mais trabalho a Chico. E Chico, quando descobre como que essa pessoa pode fazer isso. A pessoa teve lá, né, seus caminhos, né, um pouco tortuosos para aliviar o trabalho de Chico. Só que Chico não consegue perdoar. Até um ponto que Emmanuel aparece para ele e fala, Chico, esse sentimento que você está cultivando aí no seu coração está formando uma nuvem, está até atrapalhando a sua conexão conosco, com o trabalho espiritual. E Emmanuel fala para ele que ele descubra o que essa pessoa quer, o presente que essa pessoa mais quer, e compre esse presente e dê para ela. Era uma máquina de costura, Chico vai lá, compra, dá o presente para ela. E a gratidão que, olha, eu saí de mim. Além de esquecer, eu fiz o bem ao outro, que é uma das coisas que Jesus nos fala, fazer o bem ao outro. Até aqueles que no caso ela não estava perseguindo, mas até aqueles que nos fizeram mal. Nesse momento em que ele dá esse presente, a luz que ela emana, a energia que ela emana, é tão poderosa que desanuvia o coração de Chico, que limpa o coração de Chico. Então, quando a gente liberta, quem que se liberta? Nós. É difícil de entender essa mensagem de Jesus? É complicada essa forma? Ainda pode ser complicado para nós aplicarmos, porque a gente ainda está agarrado naquele homem velho, a gente ainda está lá agarrado nos nossos pontos de vista, a gente não quer mudar porque mudar dá trabalho, né? Fala, já estou fazendo a minha parte, já estou dando os meus 1000 passos. Me pediram a capa, eu já dei a capa, mas Jesus fala o quê? Dá igualmente a túnica. Se for pedido que você ande 1000 passos, ande 2000. Para que a gente seja proativo no nosso próprio crescimento. Que a gente faça mais. Supere, saia da nossa zona de conforto. E assim a gente vai estar crescendo. Emmanuel continua aqui falando de várias outras passagens de Jesus, ensinamentos de Jesus, mas que não vai dar para a gente falar sobre todos, porque o nosso tempo é curto. Mas uma das grandes, todas são maravilhosas, né? Eu acho que não dá nem para a gente falar isso, mas uma mensagem de Jesus que eu acho que envolve a todos é quando Jesus fala, tende bom ânimo. Ele sabe das nossas lutas, ele sabe das nossas dificuldades, mas ele fala, tende bom ânimo. Caminha, continua. Não esmoreça.
Resplandeça a vossa luz. Ele acredita em nós. Resplandeça a vossa luz. Vós sois deuses. Basta que a gente se disponha a esse caminhar, a seguir o seu evangelho, na medida da nossa compreensão. Quanto mais a gente compreender, mais fundo a gente vai. E aí, Emmanuel fala o seguinte aqui, já no final da mensagem dele. Ele mostra, então, que diante desses apelos, de todos esses apelos que foram feitos, que Jesus nos fez, gradativamente, há 20 séculos, calam-se as vozes que mandam revidar e ferir. E a palavra do Cristo, acima de éditos e espadas, decretos e encíclicas, sobe sempre e cresce cada vez mais na acústica do mundo, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal. Vejam como Emmanuel fecha essa página. Preparando, então nós estamos em processo de preparação, mas não podemos nos acomodar. Porque muitas vezes a gente usa isso como desculpa. Ah, na próxima encarnação, na próxima encarnação. Não é agora. O tempo é agora. A gente está sendo preparado agora e agora a gente já consegue dar muitos passos em direção a esse amor universal. E fechando, então, nossa conversa, eu trago aqui Joana de Ângeles mais uma vez, dessa vez no livro Iluminação Interior, psicografia de Divaldo, em que ela fala, no capítulo em que ela estava falando sobre o significado de Jesus. No finalzinho ela fala assim, isso serve para mim e serve para todos nós. Vamos meditar nessas palavras de Joana de Ângeles. Reflexiona a respeito do significado de Jesus na tua existência. Como o tens visto? De que maneira te identificas com ele? De que forma vives a jornada terrestre depois de o haveres conhecido? Como estamos nos conduzindo depois de havermos conhecido Jesus? Mesmo que hoje seja o seu primeiro contato com Jesus, né? Primeira vez que você ouve falar de Jesus, já não pode mais falar que eu ignoro, que não o conhecia. Então, como tem sido a nossa jornada terrestre depois de o haveres conhecido? Se experimentas os mesmos conflitos de antes do teu relacionamento com a sua mensagem, ainda não permitiste que ele te penetre os sentimentos, modificando-te a conduta interior que enseja, que possibilita o comportamento social e humano. Então, se eu quero um mundo melhor, se eu quero uma sociedade melhor, por onde que eu vou começar? Modificando a minha conduta interior através da mensagem de Jesus. Segue Joana de Ângeles. Aprofunda o pensamento nas suas palavras repassadas de energia e bondade, de consolação e de esperança, dando outro direcionamento aos teus dias na Terra, de forma que, ao findar o compromisso com o corpo, descubras o significado sublime dele em ti, identificando-te de tal forma que já não serás aquele que vive, mas sim ele que vive em ti. Amigos, obrigada pela atenção. E vamos então pensar em Jesus e fazermos a nossa prece de encerramento. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos e elevando então os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, ao nosso guia, ao nosso modelo, pedimos a Ele que nos fortaleça em nossa caminhada, que não nos deixe esquecer as suas palavras, para que possamos
sermos este homem de bem, sermos essa criatura que resplandece, que é luz, que sabemos ser esse o nosso destino. Que possamos ter essa certeza que um dia seremos anjos, que um dia seremos deuses. Que Jesus possa abençoar, amparar essa terra inteira. Que possa distribuir em todos os lares que estão aqui reunidos a sua luz, a sua paz, as suas energias. Que essas energias possam impregnar as águas que se encontram em nossos lares, transformando-as em bálsamo, em medicamentos para o nosso corpo e para o nosso espírito. Querido amigo, fica em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja.